Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma aula de algoritmos. Hoje vai ser uma aula, não vai ser uma aula tão longa, porque a gente não vai falar sobre coisa nova, nem vai dar mais exercícios, tá? Hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai começar a fazer esses dois exercícios aqui que a gente passou na semana passada. Não vamos resolver ele todo, tá? Porque isso aqui vocês têm que fazer, principalmente esse último aqui, que vale 10 pontos, tá? Então, nas semanas anteriores, aí, na última semana, a gente fez esses exercícios todos aqui, né? Então, a gente já garantiu que 14 pontos só nesse tópico 9 aqui, né? A gente já fez todos esses exercícios aqui na última aula. Quem não conseguiu fazer e nem entregar, volta lá na gravação da última aula, que vai ver a resolução, pode copiar e fazer aqui, tá? Tranquilo. Então, na semana passada, então, a gente disponibilizou dois exercícios, um valendo 2 pontos e outro valendo 10 pontos, que são os dois exercícios finais do curso, tá? Então, a gente vai começar a resolver esse primeiro aqui, basquete de robôs, e começar também a fazer o sorveteria do shopping, tá? Para vocês finalizarem eles aí e entregarem, tá? Então, né, lembrando, todos os exercícios daqui para trás já foram resolvidos, então só falta terminar esses dois exercícios aqui. Tá, então eu vou abrir aqui esse exercício. Vou abrir de uma vez o Portugal Studio, para a gente resolver ele lá. Enquanto ele abre, a gente vai ler de novo esse exercício. A organização da OIBR, Olimpíada Internacional de Basquete de Robô, está começando a ter problemas com dois times, os Beach Warriors e o Beach Bulls. É que os robôs desses times acertam quase todos os lançamentos, de qualquer posição na quadra. Pensando bem, o jogo de basquete ficaria mesmo sem graça se todos conseguissem acertar qualquer lançamento, não é mesmo? Uma das medidas que a OIBR está implantando é uma nova pontuação para os lançamentos, de acordo com a distância do robô para o início da quadra. A quadra tem 2.000 centímetros de comprimento, como na figura. Tá, então, ela tem 2.000 centímetros de comprimento e ela começa, né, obviamente, em 0 até 2.000 centímetros. Então, ele mostra aqui na figura cada região. Né, dada a distância D do robô até o início da quadra, onde está a cesta, né, claro, a regra é a seguinte. Então, se a distância for menor ou igual que 800, ou seja, se a distância for menor ou igual a 800, então vai ser essa primeira região aqui, ó. Né? Então, essa primeira região, ela vale 1 ponto. Se a distância estiver entre 800 e... Se a distância, né, for maior que 800, então está para lá de 800. E a distância for menor ou igual que 1.400, então ela é esse segundo quadro aqui, ó. Correto? Então, ela é maior que 800 e menor que 1.400. Menor ou igual que 1.400. Então, se ela estiver aqui dentro dessa região, vale 2 pontos. Se a distância, né, for maior que 1.400, ou seja, para cá, né, para a direita de 1.400, e ainda for menor ou igual que 2.000, ou seja, finalizando aqui nessa barra na direita, nessa região, então, vale 3 pontos, né, essa jogada. Então, a organização do IBR precisa da ajuda para automatizar o placar do jogo. Dado o valor da distância D, você deve escrever um programa para calcular o número de pontos do lançamento. Então, vamos ver que é uma lógica que a gente tem que seguir. Se eu estou aqui, se o robô, por exemplo, está aqui na distância 500, por exemplo, quantos pontos que ele vai ganhar? 1 ponto. Se ele está aqui na distância, por exemplo, de 1.200, quantos pontos ele vai ganhar? 2 pontos. Se ele jogar daqui de uma distância, por exemplo, de 1.800, ele vai ganhar, teoricamente, 3 pontos. Então, a gente tem que transmitir isso lá para o nosso algoritmo. Fazendo o quê? Ele já deu aqui os critérios. Todo programa que a gente tem os critérios, a gente tem que levar em consideração o quê? Que quando tem os critérios, a gente obrigatoriamente tem que usar uma estrutura condicional, tá? Então, eu tenho que testar cada condição dessa aqui para me atribuir a quantidade de pontos que eu vou ganhar. Então, ele já me mostrou aqui, ó. Se a distância, já me mostrou a condição aqui que a gente aprendeu lá nas estruturas condicionais. Então, é só transportar essa condição aqui lá para o meu algoritmo. E se isso for verdadeiro, eu atribuo o ponto, né, correspondente a essa condição. Né? Então, se eu copio essa outra condição aqui, dou 2 pontos, copio essa outra condição aqui e forneço a ela 3 pontos. Né? A gente já aprendeu isso.
Então, todo exercício que tem condições, assim, desse jeito, critérios, a gente sabe que a gente tem que utilizar estruturas de condicionais, tá? Tá, então aqui na primeira linha ele fala o quê? Que a gente tem que entrar com a distância do robô. E na saída a gente tem que colocar apenas um número de pontos, né? Apenas um número aqui, sem texto nenhum, de pontos desse robô. Tá, então eu já vou copiar aqui cada condição, que como eu disse, como ele já deu a condição pronta, é só copiar e colar lá. Tá, então copiei as 3. Vou compartilhar o Portugal Studio para vocês verem. Tá aparecendo aí Portugal Studio? Tá aparecendo. Beleza, eu vou fazer um comentário aqui embaixo para me colar as condições. Vou falar todas as 3 condições aqui. A primeira vai ser D, isso aí. A segunda vai ser essa. E a terceira vai ser essa aqui. Tá, então, eu já peguei, copiei as condições que ele já me deu pronto lá. E aqui, então, isso aqui é um comentário, tá, gente? Quando tá desse jeito aqui, é um comentário. Tá, então, na função início, ele quer o quê? Primeiramente, ele quer que a gente mostre, ele quer que o usuário digite a distância. A distância é um número inteiro, né? Então, a gente D de distância. Eu não preciso de variável nenhuma mais. A gente vê como esse exercício é bem simples, né? Ele, no caso, não é inteiro, né? Inteiro D. Tá. O que eu vou fazer com esse inteiro D? Ele quer que dê esse inteiro, então eu vou ler D. Então, eu já li D. Então, com a distância, eu tenho que verificar se ela está menor ou igual a 800, eu vou dar 1 ponto. Se ela estiver entre 800 e 1.400, eu vou dar 2 pontos. Se ela estiver entre 1.400 e 2.000, eu vou dar 3 pontos. Então, basicamente, é eu transportar essas condições para cá. Então, eu vou fazer um se, vou copiar aqui minha condição, que ele me passou no exercício. Vou dar o quê? Vou escrever na tela, então, escreva isso aqui. Né? Vou escrever o quê? Ele me passou que se ela for... Aqui, vamos voltar lá no exercício, ó. Se ela for menor ou igual a 800, vale 1 ponto. Né? Então, vamos voltar lá. Então, se for menor que 800, eu tenho que imprimir o quê? O número 1. Igual ele me passou lá no exercício, sem texto nenhum. Tá? Aí eu coloquei um barra N ali. Se não for isso, se não, abre e fecha a chave, você tem que fazer o quê? Testar essa outra condição que ele me passou. Então, vai ser um se não se com outra condição. Ctrl V para colar. Se for isso aqui, eu vou escrever a pontuação correspondente. Se não for isso aqui também, se não, se, vou testar a outra condição, que vai ser a terceira condição que ele me passou lá no exercício, né, entre 1.400 e 2.000. Aí eu vou escrever aqui 3 pontos. Tranquilo? Vou executar e ele me deu aqui, menor ou igual. Ah, tá. Parece que como eu copiei e colei, né, não seria assim, né? Menor ou igual, separado. Aqui, menor ou igual. E aqui também. Ele pegou a formatação lá errada. Né? E aqui eu tenho que fazer a verificação também. Como ele não aceita aqui 2 condições, uma do lado da outra, eu tenho que fazer o I aqui, né? Então, o I, o D, o menor que 1.400. Né? Então, se o D for maior que 800 e o D for menor ou igual a 1.400, ele imprime 2 pontos, e aqui é a mesma coisa. Eu tenho que fazer com o I aqui, porque eu não posso, aqui no Portugal Studio, comparar uma condição, uma variável dos dois lados assim. Eu tenho que colocar um I, né? Uma condição por uma. Então, o D aqui tem que ser maior que 800 e também, por isso que eu utilizei o I, porque I também, o D tem que ser menor ou igual que 1.400. Isso aqui para o terceiro ali também. Né? Então, é bem simples esse exercício. Ele falou que o quê? Vi a distância e verifiquei. Cada determinada distância, eu dei uma pontuação conforme ele me passou. Então, vamos testar aqui. Se a entrada for 1.720, a minha saída tem que ser 3. Então, 1.720,
minha saída foi 3. Beleza. Vamos testar com a outra. 250, minha saída tem que ser 1. Minha saída foi 1. E na outra, 1.400, minha saída tem que ser 2. 1.400, minha saída foi 2. Beleza? Então, bem simples esse exercício aí, tá? Basicamente, eu peguei aquelas condições que o exercício me passou, só copiei e colei, porque ele já me deu as condições prontas. Tranquilo? Então, é só pegar esse exercício, esse arquivo aqui do Portugal Studio e enviar lá no LVP esse exercício e ele está resolvido, tá? Então, mais 2 pontos aí, praticamente resolvido para vocês. Tá, agora, esse exercício aqui, sorveteria do shopping, ele é avaliação manual, né? Nossos monitores vão avaliar, e ele vale 10 pontos. É o exercício que vale mais pontuação aqui no curso, por enquanto, tá? Porque ele engloba tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, tá? Eu vi aqui que algumas pessoas já enviaram, 2 pessoas, eu já até avaliei ali, tá? Para que ela está certo ou errado, então eu já coloquei lá a pontuação. Então, vocês enviam e a gente vai corrigir, tá? Apenas 2 pessoas enviaram ainda, né? Então, ressaltando aí para fazer o envio até a data aí, tá? Tentem fazer essa semana aí. Também é o último exercício que a gente acabou de fazer. Tá. Esse exercício aqui eu não vou fazer ele todo, vou fazer só metade para vocês terminarem o que vocês têm que fazer, não só eu, tá? Então, vocês vão terminar a lógica dele e vão enviar, tá? Então, vamos ler aqui. A mãe de Alice deu sua filha um dinheiro para comprar uma casquinha de sorvete na sorveteria do shopping. Segue o cardápio da sorveteria em relação aos 5 sabores de casquinhas de sorvete. Tá, então tem chocolate, baunilha, misto, morango e creme. Cada um com seu preço ali, né? Chocolate, baunilha, R$ 2,50. Misto, morango e creme, R$ 3,00. Então, sabendo o valor que a Alice possui para comprar a casquinha de sorvete, sua missão é mostrar quais sabores de sorvete ela pode selecionar para comprar. Tá, então, a gente já viu aqui, né, que ele tem 2 entradas e 2 saídas, né? E ele só vai para a segunda entrada e segunda saída com uma condição que a gente vai testar ali, tá? Então, na primeira entrada, ela tem o quê? Deve ser livre do valor X, que é o quê? Onde X é o valor em reais que a mãe de Alice deu à sua filha para comprar o sorvete, tá? Então, na primeira linha aqui, a gente tem o valor X, né, que a mãe, né, que a Alice tem para comprar o sorvete, tá? Aí a saída, de acordo com essa entrada, vai ser a seguinte. Na primeira saída do programa, deve ser mostrado para a Alice os sabores de sorvete que a mesma poderá comprar com o dinheiro que ganhou. Se o valor que a Alice tiver não der para comprar nenhum sorvete, a saída deve ser o texto nenhum em caixa alta, tá? Se colocar com caixa baixa, a gente vai tirar pontuação, porque ele está falando aqui que tem que ser em caixa alta, então vocês devem escrever lá no escreva com a caixa alta. Beleza. Então, aqui ele já me passou um se, e toda hora que ele fala um se, a gente lembra de estrutura condicional. Então, se o valor que a Alice tiver não der para comprar nenhum sorvete, ele tem que mostrar nenhum. Então, a gente já tem uma estrutura condicional ali que a gente já sabe, né? Então, se X, né, que vai ser o valor que ela entrar em reais, for menor do que 2,50, ela não vai conseguir comprar nada, né? Se for menor ou igual a 2,50, ela consegue comprar o quê? Chocolate baunilha. Mas se for menor que 2,50, eu vou mostrar o texto nenhum, né? Então, já dei um spoiler aí de uma estrutura condicional que vocês vão utilizar primeiramente. Tá. Então aqui com o valor que ela tem, vocês vão mostrar aqui na tela, né, os sabores que ela pode comprar, e se ela não puder comprar nenhum, vou mostrar o texto nenhum. Aqui, por exemplo, ela entrou com R$ 2,00. R$ 2,00 não dá para comprar nada, então ela vai mostrar o texto nenhum. Tá? E vai finalizar o programa por aí mesmo. Aí, a minha segunda entrada, caso mostre aqui os valores que ela pode comprar, ela vai fazer a segunda entrada. Após mostrar quais valores de sorvete a Alice pode selecionar, deve ser lido um texto contendo o sabor de sorvete que a mesma quer escolher, tá? Então, aí na segunda saída, a gente tem que mostrar um texto baseado na entrada que ela fez aqui anteriormente. Então, se ela escolheu aqui baunilha, por exemplo, então vocês devem mostrar um texto dessa forma aqui, né? Estamos preparando sua casquinha de sabor, e na frente o sabor que ela escolheu aqui na segunda entrada, tá? Então, vamos ver os exemplos aqui, conforme eu mostrei, né? Então, se ela entrar com R$ 2,00, ela não consegue comprar nenhum sorvete, tá? Porque o
mínimo ali dos preços do sorvete é R$ 2,50. Então, se ela tem R$ 2,00, ela não consegue comprar nenhum. Então, eu vou mostrar o texto nenhum e vou finalizar o programa. Se ela tiver R$ 2,49, ela continua sem comprar nenhum, porque o valor real, né, do sorvete é R$ 2,50 e não R$ 2,49. Então, ela não consegue comprar nenhum. Então, da mesma forma, finaliza o programa. Se ela entrar com R$ 2,50, ela consegue comprar quais sabores? Chocolate e baunilha. Então, eu vou ter que mostrar esses valores na tela, chocolate e baunilha. À medida que eu mostrei, não vai acabar o programa igual acabou nos últimos exemplos. E sim, vai perguntar o quê? Qual o sabor que ela quer. E ela vai digitar o sabor que ela quer à medida, né, dos sabores que mostrou. Se ela tem 2,50, por exemplo, aqui mostrou chocolate e baunilha. Então, ela não pode escolher, por exemplo, o sabor morango. Só chocolate e baunilha. Então, ela vai digitar chocolate ou baunilha aqui. Aí, depois dela digitar, ela vai mostrar um texto. Estamos preparando sua casquinha de sabor. Aí, um espaço e o texto que ela digitou aqui, que foi chocolate. Certo? E, por último exemplo aqui, ó. Se ela tem R$5, eu devo mostrar todos os sabores, porque R$5 eu consigo comprar todos os sorvetes. Né? Posso escolher entre todos os sabores. Então, mostrou todos os sabores, ela vai escolher qual que ela quer. Aí, por exemplo, ela escolheu misto, então estamos preparando sua casquinha de sabor misto. Beleza. Então, vamos começar aqui a desenvolver esse exercício. Mas só o começo mesmo, tá? Vocês finalizarem ele aí e enviar, ainda essa semana. Tá, então a gente tem o quê? A gente tem um valor que ela vai começar. Né? Então, a gente tem que pensar na lógica do exercício aqui. O que eu preciso? Eu preciso do valor que ela vai começar. E esse valor vai ser do tipo real. Né? Então, eu vou começar do tipo real x. Né? E aí, eu vou precisar só desse real x, que à medida que eu tenho esse valor inicial dela, x, eu vou verificar quais sabores ela pode comprar de sorvete. Né? Então, vamos ver lá de novo. Ela vai ler na entrada, então, o valor de x. Então, vamos ler aqui. Leia o valor de x. Então, já li o valor inicial que ela tem. Aí ela vai verificar o quê na primeira saída? Eu tenho que verificar o quê? Se ela consegue comprar algum. Então, eu vou pegar o menor valor. Se esse x, né, o valor inicial dela, for menor que 2,50, não posso usar a vírgula, tá? Só o ponto. Então, se esse valor de x for menor que 2,50, o que acontece se eu tenho menos de 2,50? Eu devo mostrar o texto nenhum. Então, eu vou mostrar aqui o texto. Então, escreva texto nenhum em caixa alta. Eu posso colocar um /N ali para pular uma linha, tá? Então, se for menor que 2,50, eu vou mostrar o texto nenhum, porque ela não pode comprar nada, tá? Então, é menor, porque se for menor ou igual, se ela tem, ela vai pegar ali igual a 2,50, né? E ela pode comprar 2. Vou verificar isso aqui agora com outros senão se. Senão se, vou abrir as chaves. Vou verificar aqui o quê? Vamos voltar lá no exercício. Se eu tenho menos que 2,50, eu não posso comprar nada, então ele vai mostrar o texto nenhum. Se eu tenho um valor maior ou igual a 2,50, então se o x for maior, aí que eu estou colocando x minúsculo, mas eu declarei com x maiúsculo. Aqui. Se o x, então, for maior ou igual, né? Porque se eu tenho 2,50, eu consigo comprar dois valores, então tem que ser maior ou igual. Então, se eu tenho mais ou se eu tenho um valor maior ou igual a 2,50 e tenho um valor menor ou igual a outro valor que eu vou colocar aqui, eu posso comprar o quê? Vamos supor aqui. Se meu outro preço é R$3, eu tenho que ter um valor menor que R$3. Né? Então, menor que R$3. Vamos entender essa lógica aqui. Eu vou escrever o quê? Os sabores que eu posso comprar. Eu vou escrever aqui de uma vez. Chocolate. Aí eu vou dar um /N. Na frente do /N eu posso colocar aqui já de uma vez. Baunilha. E outro /N ali. Beleza. Então, resumindo. Se eu tenho menos que 2,50, eu vou fazer o quê? Vou mostrar o texto nenhum, que eu não posso comprar nenhum sabor. Se
eu tenho que usar o se não, tá? Porque senão ele vai escutar vários se aqui, então tem que ser o se não. Se não, se eu tenho mais ou igual que 2,50, ou seja, se eu tenho 2,50 ou mais, e ainda tenho menos que R$3, quais são os sabores que estão entre 2,50 e 3? Chocolate e baunilha. Então, eu vou mostrar o sabor chocolate e baunilha. Se não, se... Vou fazer outro se não, se, por quê? Porque eu tenho mais sabores, não percorri todos eles. Vou pegar aqui essa condição para me adaptar a ela. Não, se... E eu vou verificar o quê? Se eu tenho um valor maior ou igual a R$3, não, maior ou igual a R$3, e ainda tem um valor, né? Aí aqui não preciso nem me comparar mais. Então, se eu tenho um valor maior que ou igual que R$3, quais valores que eu posso comprar? Quais sabores? Eu posso comprar chocolate, baunilha, posso comprar quais são os próximos? Misto, morango e creme. Posso comprar misto, posso comprar morango, então barra N, e posso comprar creme. Eu vou dar outro barra N para pular a linha em cada um, conforme ele me passou lá, né? Cada sabor aqui, ó, tá em uma linha, ó, não na frente do outro. Então, eu utilizei um barra N ali. Tá. Então, vamos ver, vamos testar por enquanto isso aqui. Vamos testar aqui, ele quer que lê X. Então, vamos testar aqui. Se eu tenho menos que 2,50, por exemplo, 2,49, ele tem que mostrar o texto nenhum. Então, já mostrou o texto nenhum, ele já finalizou o programa, conforme os exemplos eu vi que deu certo. Né? Beleza. Vamos supor, então, que eu tenho 2,50. Quais são os valores que eles têm que me mostrar? Tem que mostrar chocolate e baunilha, porque são os únicos sabores que eu consigo comprar com 2,50. Ele mostrou ali chocolate e baunilha, tá vendo? Tá. Então, a minha condição é até R$3. Então, se eu colocar aqui R$2,98, eu ainda consigo comprar só chocolate e baunilha. Porque é a partir de R$3 que eu posso comprar todos os sabores. Né? Então, vamos testar a última condição. Se eu tenho R$3, eu posso comprar todos. Né? Os de R$2,50, os de R$3. E mesmo se eu tiver também R$5, eu consigo comprar todos, que é a lógica. Correto? Então, todo mundo entendeu aqui as minhas estruturas condicionais? Eu verifiquei o valor que ela entrou e verifiquei o quê? Se é menor que 2,50. Se for, eu falo que eu não posso comprar nada. Porque o valor mínimo é 2,50. Se esse valor está acima, se esse valor é 2,50 ou está acima de 2,50 e ainda é menor que R$3, eu consigo comprar só chocolate e baunilha. Se não, se esse valor X for maior ou igual a R$3, eu consigo comprar todos. Correto? Então, a gente já fez a parte considerada mais difícil do exercício. Tá? Então, a gente já verificou todas as condições. Então, já até fez os dois exemplos lá. Eu digitei R$2, ele não imprimiu nenhum, finalizou o programa. Digitei 2,49, já digitou nenhum, finalizou o programa. Por que ele finalizou? Porque eu estou utilizando o se não se. Então, ele percorre uma estrutura de repetição somente, não todas. Por isso que eu utilizei o se não. Então, eu digitei 2,50, ele mostrou os dois, né? Digitei 5, ele mostrou todos lá também. Então, eu já fiz aqui, resumindo com esse código que eu fiz aqui em algoritmo, o que eu já fiz? Já fiz minha primeira entrada e minha primeira saída. Né? Já fiz tudo que ele pediu que na primeira entrada e na primeira saída. Né? Eu já fiz, né? Já li o X, que é o valor que ela tem, e já verifiquei se eu posso comprar algum sabor ou se ela não pode comprar nenhum sabor. Então, eu já verifiquei isso. Tá? E aí, vocês vão ter que fazer o dever agora, né? Terminando esse exercício, fazendo o quê? A segunda entrada e a segunda saída. Que é basicamente o quê? Fazer um escreva, lendo o quê? O sabor que ela vai escolher entre esses aqui, que ela pode comprar, é claro, e mostrar na saída o texto, estamos preparando a sua casquinha de sabor e na frente o sabor que ela escolheu. E aí, uma pergunta. Eu vou fazer esse escreve e esse leia fora aqui das minhas estruturas condicionais ou dentro? Porque se eu, por exemplo, colocar um escrevo aqui, se eu, por exemplo, escrever aqui, leia, igual ele está pedindo lá, leia o sabor, por exemplo, leia o sabor. Sabor vai ser uma palavra, então vai ser do tipo cadeia, igual a gente viu, né? Então, vou declarar aqui sabor.
tá? Então, eu vou ler sabor aqui. Então, vamos supor que ela está fora das minhas estruturas condicionais, né? Então, vamos ver o que vai acontecer por ela estar fora. Ele vai digitar ali o valor, né? Por exemplo, se eu tenho 2,49, teoricamente, eu não posso comprar nenhum sabor, igual a gente viu. Então, ele vai falar nenhum, mas não vai finalizar o programa. Por quê? Porque ele está esperando aqui, ele passou por todas as estruturas de repetição, as estruturas condicionais, no caso. E está esperando eu ler o sabor aqui, né? Chocolate, por exemplo. E aí sim ele finaliza o programa. Isso está certo? Está errado. Por quê? Se eu não posso comprar nenhum sabor, por que ele está esperando ali o valor do sabor? Entenderam a lógica? Então, esse leia sabor aqui, onde que ele tem que ficar? Fala aí para mim. Hein, gente? Participa aí. Onde que é esse leia sabor? Pode falar. Não tem uma opção para ele finalizar o programa quando entrasse na condicional do nenhum ali? Não, mas ele finaliza o programa. Mas não é essa a ideia? É, essa é a ideia, sim. Né? Se for menor que 2,50, ele tem que finalizar o programa mostrando nenhum. Mas ele já finaliza isso com a estrutura de condicional, né? Então, você vai entender a lógica aqui agora. O Luiz Miguel estava falando aí meio travado, mas você queria falar alguma coisa, Luiz Miguel? Não, pode ser, continue. Beleza. Que estava travado e não estava dando para te ouvir. Continuando então, Carlos. Eu tenho essa função de finalizar o programa aqui no Portugal Studio, mas eu não preciso utilizar ela por quê? Porque eu estou usando estruturas condicionais. E a minha pergunta é o seguinte: eu vou fazer leia sabor fora ou dentro dessa estrutura condicional? Essa é a pergunta que eu quero saber. E a medida dela eu respondo você. Ah, então é dentro da condicional, porque para não pegar o nenhum ali. Isso, então eu tenho que colocar ela dentro da estrutura condicional. E eu vou colocar ela aqui depois do nenhum? Ou não? Não. Não posso colocar ela aqui. Por quê? Porque ele vai ler nenhum e depois vai ler o sabor que você não deveria colocar, já que não é nenhum. Sim, se ele não pode comprar nenhum sabor, por que eu vou ler o sabor, né? Então não pode colocar aqui. E só quando a gente digitar lá, né, o valor, né, o sabor que ela pode comprar. Então, a partir disso, né, eu vou ler o sabor, né, na condição aqui. Certo? Então, se eu digitar ali agora 2,49, ele falou nenhum e já finalizou. Viu, Carlos? Então, se eu colocar 2,50, por exemplo, eu posso comprar chocolate baunilha. E agora ele está esperando o quê? O sabor que eu vou escolher. Então, se eu escolher lá agora chocolate. Aí acabou o programa, porque eu não programei ainda, né? O escreva ali agora para fazer, né, juntar o sabor que eu quero com o texto que eu quero que vocês coloquem lá. Né? Então tá bem fácil e não é possível que vocês não conseguem fazer isso aí agora, né? Praticamente já resolvi o exercício para vocês aí. Tá? Então vocês finalizam aí com o que deve ser finalizado, né? A primeira condicional que já está pronta, falta terminar a segunda e a terceira com um comando aí, né? Que vocês devem fazer. Né? Então, vamos ver aqui no exercício. Eu já fiz a segunda entrada, agora eu já fiz, né? Lendo o sabor que ela pode escolher. E agora só falta vocês fazerem a segunda saída, né? Que é basicamente colocar, estamos preparando sua casquinha de sabor, um espaço e o sabor que ela escolheu aqui no Leia Sabor. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Ó? Ô Luiz, Pode falar. então, sobre a ideia que eu estava falando, de finalizar o programa caso entrasse no condicional de nenhum, eu acho que ia ficar mais prático do que botar o leia no final de todas as condicionais. Porque, supondo que fosse vários sabores, ia ter várias condicionais. E aí você botar leia sabor no final de cada condicional, ia ficar algo impraticável, não? Entendi. Luiz Miguel, qual que é o comando mesmo do preparar aqui no Portugal Studio, você lembra? Então, dá para fazer dessa forma que o Carlos falou, sim. Mas eu faria, como que eu faria? Eu iria pôr uma variável do tipo lógico lá em cima. E aí eu ponho lá, tem dinheiro ou não tem dinheiro, por exemplo. Aí eu posso, depois dessas condicionais, colocar um se tem dinheiro, aí eu ponho as opções que a pessoa tem. Mas
O Carlos basicamente está falando por causa que ia ficar muito repetitivo o código, né? Só que como a gente não armazenou os sabores que a pessoa vai escolher, aí tem que fazer do jeito que o Luiz falou, não. Do jeito que o Luiz Eduardo falou. Porque se a gente armazenar cada valor, né, num tipo de lista, cada sabor que a pessoa puder comprar, aí daria para fazer do jeito que o Carlos falou. Só que como a gente não fez, aí a gente não teria como saber quais opções estavam disponíveis ou não para a pessoa depois que terminasse essa condicional aí. Deu para entender? Eu entendi bem pouco, porque a sua voz está bem difícil de entender. Acho que é sua internet. Mas eu acho que eu consigo compreender a ideia, sim. Tem um negócio aqui. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida, então, gente? Ou tranquilo aí, para finalizar o exercício? Tranquilo, né? Sem nenhuma dúvida. Então, vou parar o compartilhamento e vou compartilhar aqui o guia da nossa... Aqui, minha voz está melhor agora? Agora tá. Tá. Tá, então, basicamente, se depois daquelas duas condicionais que o Luiz fez, a gente tivesse um outro bloco lendo qual sabor que a pessoa digitou e tal, na verdade, com base nesse exercício em específico, daria para fazer normalmente. Só que, no caso, se a pessoa digitasse um sabor que é inválido, por exemplo, e ela não tem dinheiro suficiente para comprar, aí não teria como verificar se era válido ou não esse sabor que ela digitou. Mas nesse exercício daria sim. Eu não sei qual função no Portugal Studio em específico daria para fazer, daria para sair do programa, né? Daria para, é tipo um return, né, da linguagem C, mas daria para você pôr uma variável lógica lá no início do programa e, como eu falei já antes, daria para pôr uma variável, por exemplo, ou tem dinheiro. Aí, se a pessoa, se ela iniciaria com verdadeiro. Se a pessoa não tem dinheiro para nenhum sabor, aí você joga essa variável para falso. Então, depois dessas condicionais, você põe um se tem dinheiro, aí você lê o valor do sabor da pessoa. Deu para entender essa segunda proposta? Não, agora eu entendi. Então, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Ok, então. Beleza. Vamos mostrar aqui. Então, seria basicamente o que agora? Então, eu já fiz a lógica do nenhum, já fiz a lógica para 2 sabores, já fiz a lógica para todos os sabores, né? Agora, eu já fiz também a leitura do sabor que ela escolheu, agora só falta vocês fazerem aí o comando de saída, mostrando ali que está preparando a casquinha do sabor que ela escolheu. E, basicamente, vocês vão fazer isso e vão enviar aqui para a gente corrigir valendo 10 pontos, tá? Vamos ver se alguém viu aqui. Enquanto isso, não. Só 2 pessoas ainda. Tá? Então, peguem aí, até agora mesmo dá para fazer, né? Copiando isso que a gente fez aí agora, incluindo esse essa linha de código e enviando aqui no LVP. Tá? Então, relembrando aqui hoje, o que a gente fez hoje? Na semana passada, a gente fez a resolução desses exercícios aqui, todos esses 7 exercícios que a gente fez na semana passada. Quem não conseguiu entregar, vê a resolução nas gravações. E essa semana a gente resolveu esses 2 aqui, né? Praticamente resolvi esse aqui no início e resolvi esse aqui agora no final. Então, todos esses exercícios aqui do tópico 9 estão praticamente resolvidos, tá? Então, lembrando vocês aqui agora, que da coleta de dados do Roboteste, tá? Somente 4 pessoas
responderam, que foi o Felipe, o João, Yasmin e Edgar, tá? Estou esperando aí, então. Tem o João Vitor, tem o Carlos, tem o Hugo aí, tem o Vitor, tem o Felipe, né? Entrem aí e façam essa coleta de dados aqui, ó. Que ela é o quê? Basicamente deixa eu mostrar aqui. Basicamente um formulário. Vocês vão responder o quê? Só colocando o nome completo, CPF, data de nascimento e e-mail. Bem simples, cara. Coisa de 30 segundos, vocês preenchem esse formulário aqui, tá? Então, aqui, praticamente, a gente já finalizou o tópico 9, já resolvendo todos os exercícios aqui hoje. E agora só falta vocês fazerem aqui essa coleta de dados aqui, ó, do Roboteste, tá? Então, entrem aqui agora, né, como dever de hoje, fazer esse formulário aqui e terminar os exercícios aqui do tópico 9 que vocês não terminaram, tá? Então, seria basicamente isso aqui a aula de hoje, tá? Hoje a gente não vai falar sobre jogos, tá? Provavelmente aí na próxima semana a gente fala um pouco mais de jogos, tá? Então, alguma dúvida aí que vocês têm em relação ao curso, em relação a esse tópico que a gente acabou de fazer, em relação a esse formulário aí? Luiz Miguel quer falar? O que é esse Roboteste aí? Ele serve para quê? Deixa eu explicar. Esse Roboteste, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui nesse link. O link aqui. Deixa eu ver se ele abre para mim. Tá abrindo. Não sei se eu posso mostrar ele. Pera aí. Parece que ele não tá abrindo para mim. É uma plataforma de maratonas, né? Sim. Onde as pessoas se inscrevem para poder participar de uma maratona de programação, de uma competição, né? Isso. Basicamente é isso. É, isso mesmo. Eu ia apresentar ele aqui, mas ele não quis abrir direitinho ali. Não. Mas seria isso então, o Carlos. O Roboteste é basicamente não sei se você conhece, um Muri. É tipo um Muri, assim, da vida, tipo um LVP mesmo. Só que é para competições, né? Ele, todo mundo no mesmo momento, todo mundo fazendo os envios, e ele vai dando pontuação ao limite do tempo que você enviou e se tá certo, né? Aí ele vai ranqueando vocês com as outras pessoas que estão participando. Entendeu? Eu entendi, sim. Beleza. Então, a gente está pensando em terminar essa coleta de dados ainda esse ano, para o ano que vem a gente trabalhar com o Roboteste. Então, façam aí o formulário, parte agora dessa semana aí, até agora mesmo. Posso copiar o link dele aqui, mandar aqui no chat aqui, ó. 30 segundos vocês fazem ele aí rapidão, né? Então, fazem aí esse formulário e terminem as atividades do tópico 9. Tranquilo? Se não tiver mais nenhuma dúvida, então, Luiz Miguel, quer acrescentar algo? Ou só isso mesmo? Não, é só isso. Beleza. Se não tiver nenhuma dúvida, é só isso. Sim. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a aula. Vou esperar aí para ver se tem alguma dúvida. Parece que não tem nenhuma dúvida. Então, seria isso, então. Obrigado pela participação de vocês e espero vocês na próxima semana, tá? Se não tiver aula, a gente comunica lá no grupo. Obrigado pela participação. Até lá. Falou.